Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com muito carinho que eu desejo a todos um dia de muita paz, um dia de serenidade, neste momento que nos encontramos aqui para mais um Evangelho diário. Desejo a todos hoje que Jesus possa abençoar a nossa casa, iluminar a nossa família, que Jesus possa tranquilizar o nosso coração. Também deixo aqui o nosso boa tarde e o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria muito de começar aqui para nós o nosso momento do Evangelho com a prece de Francisco de Assis. Lembremos que Francisco de Assis, ele foi um grande espírito, encarnação de João Evangelista, o apóstolo de Jesus. E nessa jornada dele, como Francisco de Assis, ele foi grande exemplo de caridade e de amor para todos nós. Então hoje eu gostaria de iniciar aqui, convido a todos para acompanharmos a prece dele para abrir o nosso domingo. Vou deixar aqui esta imagem linda de Jesus, que nós já estamos familiarizados. O Cristo, como sempre, iluminando. Jesus nessa serenidade que toca o nosso coração. Oremos então, meus irmãos, neste instante, elevando o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos, que os bons espíritos que zelam por nós, que cuidam da nossa família, que cuidam da gente, da nossa encarnação, possam nos iluminar, possam nos amparar, possam nos fortalecer neste momento. Que o nosso pensamento esteja fixado em Deus e o nosso coração em Jesus. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja ofensa, que eu leve o perdão. Onde tenha discórdia, que eu leve união. Onde há dúvida, que eu possa levar a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. E desespero, que eu leve a esperança. Onde haja tristeza, que eu leve alegria. E onde haja escuridão, que eu possa levar a tua luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo na tua paz que nascemos para a vida eterna. E que assim seja. Meus irmãos, são com essas palavras da prece de Francisco de Assis que eu convido para iniciarmos aqui o nosso encontro deste domingo. Encontro esse que, com o nosso coração em Jesus, nós iremos refletir a mensagem de número 153 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é de Emmanuel e ele diz para nós: aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima, para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Essas palavras de Emmanuel, elas contêm uma sabedoria, meus irmãos, para a nossa vida. Em cada palavra aqui tem uma delicadeza de um ensinamento, porque em outro sentido aqui, é como se, em outras palavras, na verdade, é como se Emmanuel estivesse dizendo para sempre quando a gente passa por um momento difícil, sempre vai chegar os momentos felizes. E para a gente aproveitar esses momentos de alegria. E tem muita sabedoria nessas palavras, eu digo, porque muitas vezes quando a gente passa por um momento muito difícil, um momento traumático,
um momento de muita angústia, de muita dor em nossa vida, é comum que a gente fixe mentalmente nesse momento. Às vezes já passaram anos do ocorrido e a gente ainda está ali fixado naquele momento de dor. E é comum isso por causa do trauma, por causa daquele momento que parece que nos machucou, nos feriu a alma. E isso nos marcou. Então ficamos ali fixados naquele passado de dor, naquele evento, naquele momento doloroso. Sendo que todos os outros dias da nossa vida, a gente recebeu bênçãos, notícias felizes. A gente recebeu dádivas de Deus, coisas boas aconteceram. Mas a gente acaba ofuscando esses momentos bons porque estamos fixados apenas no que acontece ou no que aconteceu de ruim conosco. Ao invés de olharmos todas as dádivas, oportunidades e bênçãos que Deus nos concede a cada dia, a gente foca naquele único momento de dor. Meus irmãos, precisamos perdoar o que já aconteceu. Precisamos nos livrar dessas lembranças carregadas de rancor, de raiva e de revolta. Precisamos nos libertar dessas lembranças carregadas de dor e olhar para elas ressignificando aquilo como parte da nossa história, da nossa caminhada como espíritos eternos. E ressignificando isso, lógico que não iremos esquecer o que já nos aconteceu, mas iremos olhar para aquilo de uma forma diferente. Não mais com dor, com raiva e com revolta. Mas olharemos para esses momentos tristes na nossa vida como uma etapa que foi dolorosa, sim, mas que teve motivo de acontecer e nos trouxe aprendizado. Olhar de uma maneira mais compassiva para aquilo. Meus irmãos, se não ressignificarmos as dores do passado, a gente não consegue caminhar para as dádivas do futuro, porque a gente vai estar sempre apegado no que aconteceu de ruim com a gente, no que fizeram de ruim conosco. Então, por isso precisamos perdoar, libertar o nosso coração desse rancor, dessas lembranças carregadas de mágoas, limpar o nosso coração e compreender que os dias tristes, sim, eles existiram na nossa vida e ainda irão existir, mas os dias de alegria foram muito maiores que os dias infelizes, que os dias de glória e de dádivas de Deus foram muito mais numerosos do que os dias de dores. E que mesmo se a gente passa um momento difícil durante o dia, naquele mesmo dia, podemos ter certeza que alguma coisa de bom aconteceu. E a gente pode se lembrar daquilo também, não só das dores. Esse ensinamento de Emmanuel, eu digo que ele é muito profundo para nós também, porque agora eu vou dizer sobre o lado da reencarnação. Nós, como espíritos eternos, já passamos por diversas existências. E nessas existências, a gente pode ter passado por momentos difíceis, traumas também, momentos de dores profundas que marcou espiritualmente a gente. São essas marcas de traumas de outras existências. Vou dar um exemplo para a gente. Às vezes teve uma existência que a gente pode estar, né, ter estado presente na guerra. Isso de alguma forma foi forte, nos marcou. Às vezes tivemos uma existência em que a gente teve uma morte ali que foi muito bruta. Isso pode ter nos marcado. Às vezes em uma existência fizeram muito mal pra gente também, aconteceu uma coisa muito ruim, isso também pode ter nos marcado.
E o nosso espírito carrega essas marcas desses traumas. E aí, quando reencarnamos em outra existência, talvez seja uma chance que Deus está nos concedendo para também superar aquilo que aconteceu em outra existência. Para superar um medo, para superar aquelas dores. E aí, o que acontece? Muitas vezes o nosso espírito, ele está tão fixado, tão cristalizado naquelas dores de outras existências, nos traumas de outras existências, que quando chegamos na reencarnação atual, nós travamos. Aí temos aquele medo exagerado de algo que não tem explicação na vida presente. Ficamos paralisados para tentar algo e a gente não consegue explicar o porquê a gente não consegue fazer aquilo, porque o nosso espírito está carregado de medo, de dores, de existências anteriores, de traumas cristalizados em nós mesmos. Por isso eu digo que Deus nos concede a reencarnação, para não apenas para a gente passar por provações, expiação, mas para também vencermos esses traumas de outras existências. Para a gente conseguir progredir o nosso espírito e entender o que aconteceu conosco de doloroso ficou no passado, em outra existência. E que não necessariamente isso vai se repetir. E que a gente está aqui para se fortalecer também. Então, o que Emmanuel coloca aqui é essencial para a vida presente, para a vida futura, para qualquer momento do nosso espírito. Aproveitemos os momentos de felicidade depois das tormentas. Não fixemos só no que nos aconteceu de ruim, mas olhemos todas as bênçãos que Deus derrama para a gente a todo instante. Coisas tristes acontecem sim, mas os momentos felizes são muito mais numerosos, meus irmãos. Vamos hoje reconhecer tudo de bom que também nos acontece. E só de estarmos aqui nesta reencarnação é uma grande oportunidade para a gente se fortalecer. Não cristalizemos em nossa mente as dores do passado. Não fiquemos presos a essas lembranças. Mas vamos tentar perdoar, ressignificar, vencer essas lembranças e aproveitar os dias felizes. Aproveitemos os dias de bênçãos também. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui essas palavras do nosso Evangelho, de Emmanuel para todos nós. Convido a todos para encerrarmos com Jesus em nosso coração, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.